Olá pessoal, vamos lá, último bloco, duas questões para a gente terminar a nossa correção da prova B1 de métodos quantitativos. Bom, questão 6. Quantas raízes possui a equação x ao quadrado menos 2x igual a zero? Bom, primeira coisa, a gente cansou de ver, já vimos 3 vezes hoje, que toda vez que eu tenho uma função que o maior expoente do x é ao quadrado número 2, ela é uma função de segundo grau. E também nós vimos bastante durante o curso que funções de segundo grau terão no máximo quantas raízes? Duas. Então, assim, vamos lá, de boa. O que eu posso fazer aqui já? Eu já posso matar a alternativa B, que diz que eu tenho 4 raízes, e a alternativa D, que eu tenho 3 raízes. E várias pessoas marcaram essas alternativas. Então, assim, um conceito inicial básico já resolveria a metade da minha questão. Eu teria que chutar entre 3, né? 2 raízes distintas, que seria o caso do delta igual a maior que zero, 2 raízes iguais, que seria o caso do delta igual a zero, ou nenhuma raiz, que seria o delta menor que zero. Se você tem dúvida com relação a essa questão do delta, volta para trás nas questões, porque lá no começo eu fiz uma questão que falava exatamente dessa situação. Então o que a gente tem que fazer? Calcular o delta. Simplesmente isso. Então vamos lá. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Qual é o valor de A? O valor de A é igual a 1. E o valor de B? O valor de B é igual a menos 2. Tem algum valor separado sem ter um x junto com ele? Não. Então, C é igual a quanto? Igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer é apenas calcular o delta. Delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C. O delta, o B, menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 1, vezes o C, 0. Menos 2 ao quadrado, tá? 4. Menos 4 vezes 1 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Então é 4 menos 0. Portanto, o delta vai ser igual a 4. Então, relembrando mais uma vez aqui, a gente tem 3 casos possíveis. Se delta é maior que 0, eu tenho 2 raízes distintas, 2 raízes diferentes. Se o meu delta for igual a 0, eu vou ter 2 raízes iguais. Então, aqui a primeira, distintas. A segunda, 2 raízes iguais. É por isso que a gente costuma dizer que eu só tenho uma raiz. Porque eu calculo a primeira, dá um valor, eu calculo a segunda, dá o mesmo. Esse cálculo, essa situação do delta igual a zero, é aquela que a gente viu da curvinha que vem e toca o ponto em um único, o eixo x em um único ponto. Por isso que a gente tem essa situação do delta ser igual a zero. Tudo bem? E o último caso qual é? Se o delta é negativo, quantas raízes eu tenho? Nenhuma. Então, relembrando de novo, usando esse conceito, se o meu delta aqui, 4, então é um delta... Deixa eu apagar porque escrevi por cima. Então, se o meu delta é igual a 4, delta 4, ele é o quê? Situação delta maior que zero, é essa aqui. Então, ele vai ter 2 raízes distintas. Então, alternativa letra A. Tudo bem? Viram como era tranquilo? Não era uma questão complexa, novamente usando os mesmos conceitos. Questão 7, a última questão da nossa prova, era uma questão que envolvia algum cálculo, mas que mostrava aquela ideia dos custos. E, na verdade, a função custo é uma função de primeiro grau. Então, vamos ler a questão. O gerente de marketing da fabricante de sorvetes, chamada Kefria, decidiu avaliar os custos de produção do seu sorvete Esquimonte. Para isso, reuniu a equipe de métodos quantitativos para levantar quais são as funções de seus custos, encontrando o seguinte. Então, custo, a função custo, ela era 10.000 mais 35x. Em algumas provas era um pouco diferente, essa função não era igual em todas as versões, mas vale o mesmo raciocínio para qualquer uma delas. E o preço de venda do produto igual a R$ 11 por unidade. Bom, gente, ele fala que ele quer vender 250 unidades do sorvete Esquimonte por mês. Então, primeira coisa, se eu vendo 250 sorvetes,
qual é o valor que ele está querendo vender o sorvete? O preço do sorvete é 11 por unidade. Então, se eu pegar 250 sorvetes e multiplicar por R$ 11, eu vou ter o quê? O valor que eu vou conseguir na venda desses sorvetes. Ou seja, eu vou obter R$ 2.750 na venda. Isso é o que a gente chama de receita, que eu até coloquei, ó, o valor obtido pela empresa com a venda dos sorvetes. Só com essa continha você já matava a letra B. O custo. Como eu calculo o custo para produzir 250 unidades? A minha função, ela me diz isso. O que é o custo? O custo, ele vai ser R$ 10.000 mais 35 vezes o quê? Vezes o número de sorvetes que eu produzo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, se eu não produzir nada, x igual a zero, qual vai ser o custo que eu vou ter? 10.000. Se eu colocar zero no lugar do x, multiplique por 35, 35 vezes 0 é 0, mais 10.000 vai dar 10.000. Então, se eu não produzir nada, meu custo já é 10.000. Mas ele quer saber o custo não para nenhum sorvete, mas sim para 250 sorvetes. Então, como é que eu calculo isso? O custo para 250 sorvetes, ele vai ser 10.000, usando a fórmula, mais 35 vezes quanto? O x, exatamente o meu número de sorvetes. Então, o custo para 250 vai ser 10.000 mais 8.750, que é essa continha aqui, 35 vezes 250. Então, o meu custo para produzir 250 sorvetes será de R$ 18.750. Então, nesse momento, se coloque na posição dele. Para produzir os sorvetes, quanto eu gastei? O custo, R$ 18.750. Então, esse foi o meu custo. Está aqui. Agora, quanto eu recebo? Eu vendi esses 250 sorvetes. Quanto eu recebi por essa venda? R$ 2.750. Pergunta para vocês, vocês acham que ele teve lucro ou prejuízo nessa operação? Gente, óbvio, ele teve prejuízo. Por quê? Porque ele só ganhou 2.750 e ele gastou 18.750. Então, na verdade, se você for ver, ele recebeu 2.750, mas gastou 18.750. Ele teve um prejuízo de quanto? De R$ 16.000. Tudo bem? Ficou claro, gente, para vocês a lógica? Esse exercício é razoavelmente simples. O mais importante é vocês entenderem que, em muitos casos, as funções permitem que eu consiga calcular os custos de um determinado produto. É muito comum que a gente, no ambiente industrial, principalmente, de produção de diferentes produtos, cada um vai ter uma linha de custo. E eu vou ter que otimizar, trabalhar com esses custos e as receitas, o que eu recebo com a venda desses produtos, para que no conjunto a empresa gere o máximo lucro possível. A gente tem várias maneiras de trabalhar isso, mas esse exercício é simplesmente para dar essa noção. Como as funções, no caso de primeiro grau, poderia ser uma função de segundo grau também, tornaria o problema um pouquinho mais complicado. Mas nesse caso, como uma função de primeiro grau pode me ajudar a entender essa lógica. Eu poderia calcular, não é tema desse curso e dessa aula, o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio desse produto? O ponto de equilíbrio é o valor de x, é o número de unidades, de x unidades, onde o custo que eu tenho para produzir é igual à receita, é igual ao valor que eu vou receber após a venda do produto. Significa que a partir deste valor em unidades, eu pago os meus custos totalmente, eu fico no 0 a 0, empato. Qualquer unidade que eu produzir além disso, eu já vou gerar um pequeno valor de lucro. Quanto mais unidades eu produzo além desse ponto de equilíbrio, maior vai ser o lucro que eu vou conseguir gerar a partir dessa produção. Então, é um assunto super interessante, que a gente trabalhou em alguma medida durante nossas aulas, mas que é uma aplicação prática de tudo aquilo que a gente viu e utilizou com relação a funções no primeiro bimestre. Tudo bem? Então é isso, gente. Com essa questão a gente encerra a correção da nossa prova
Em função da dificuldade né, de eu sentir que vocês precisam de um apoio adicional com relação à disciplina, principalmente na segunda parte, que vai envolver a parte mais de estatística, a gente vai trabalhar com medidas de posição e dispersão, já falamos, já começamos o assunto de medidas de posição, vamos trabalhar com dispersão no ano que vem. Eu pensei um pouco, olhando o cronograma, vi que nós temos mais 5 semanas antes da nossa prova, e aí eu construí o que a gente vai chamar da Maratona Quant. O que é a Maratona Quant? Ela vai ser formada por listas de exercícios que não são obrigatórias. Vocês não precisam entregar essas listas. Nós vamos ter as nossas listas obrigatórias, que vão ser seguidas da mesma forma, mas elas vão ser um instrumento para ajudar vocês a tentarem treinar exercícios e questões referentes aos assuntos que a gente está trabalhando ao longo dessas próximas semanas. A primeira lista da Maratona Quant vai estar disponível no dia 19, quinta-feira, no ambiente virtual. Provavelmente eu vou carregá-la no dia 18, mas até o dia 19, dia da aula, que eu vou contar para vocês essa lógica da Maratona Quant, vai estar disponível lá. E a correção vai ser disponibilizada até dia 26 do 10. E vai ser disponibilizada por meio, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, com vídeos, pequenos vídeos com esse conteúdo. Qual é o meu objetivo? Que vocês recebam algumas questões. O primeiro bloco da Maratona Quant vão ser poucas questões, mas que você possa pegar essas questões, tentar fazer as questões, quebrar a cabeça sem aquela pressão de ter que entregar para a nota, mas é muito para vocês esse mecanismo, né, para vocês tentarem treinar, e depois você vai ter os vídeos como instrumento de correção. Então eu vou gravar os vídeos, aí você faz as suas questões, e você pode assistir o vídeo, para o vídeo, volta aos pontos que você não entende, que você tem alguma dúvida. Se você tiver uma dúvida que persista, você me procura nos intervalos de aula ou antes das aulas de quinta-feira. Ou seja, o que a gente está querendo fazer aqui é tornar a resolução de exercícios um processo contínuo e que torne esse processo mais tranquilo nessa segunda prova, que é a mais importante e que pesa mais e que certamente vai ajudar uma boa parte da sala, que na primeira prova conseguiu notas próximas da média, mas não chegou na média 6 que a gente tem como referência para o semestre. Então é mais um instrumento que eu coloco à disposição, tentando ajudá-los a construir esse entendimento e solidificar o entendimento dos conceitos ao longo das semanas desse segundo bimestre. A gente vai tentar, de novo, uma ferramenta para vocês, não é para mim. Para mim, isso não vai ter efeito prático, porque a gente não vai ter nota associada à Maratona Quant. Mas eu acho que é para vocês um instrumento importante para vocês tentarem ganhar o conhecimento, ganhar a familiaridade, tirar as dúvidas antes que a prova chegue lá daqui a 5 semanas, que aí lá no final, com toda a matéria junta, tudo misturado, já fica muito mais complicado de conseguir organizar as coisas. Usem a ferramenta, aproveitem. Se tiverem sugestões, estou à disposição para a gente poder conversar e fazer os ajustes devidos. Mas olhando os resultados da primeira prova, olhando para o perfil da sala, o potencial que vocês têm e o que eu vi de resultado na primeira, eu acho que fazer esse esforço da Maratona Quant, trazendo exercícios adicionais, fazendo as gravações dos vídeos em paralelo, acho que é importante para ajudá-los nessa fase, beleza? Então é isso. Nos vemos na nossa próxima aula, bons estudos para vocês e fico à disposição. Um abraço, boa semana.